Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Nós vamos estar falando um pouco, então, como através desse vídeo, né, como que fomos despertados para buscar verdadeiramente esta sã doutrina, a qual foi mencionada neste texto da carta de Paulo aos Romanos, aonde ele deixa claro para que a gente estivesse atento quanto aos escândalos, né, contra essa determinada doutrina. Que doutrina? A doutrina de Cristo. Então, não é uma doutrina, né, de homens, é uma doutrina específica de Cristo. Então, para que nós realmente andássemos seguros, né, no Senhor, firmes no propósito pelo qual Ele estabeleceu para nós, né, através da sua palavra, nós temos que ter uma certa atitude. E essa atitude a gente encontra quando no final do versículo 18 ele diz assim, ó, com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. Então, quem são, né, o que é esse incauto? Esses incautos, né, o coração dos incautos. São aquelas pessoas imprudentes, né, aquela pessoa assim que muitas vezes, como nós fomos, eu fui, né, que fui imprudente durante muitos anos, porque eu acreditava que o simples fato de uma pessoa estar me ensinando acerca das coisas de Deus, isso, para mim, credenciava ela como realmente alguém de Deus, né? Então, eu não tinha a prudência de ir na palavra de Deus, a partir do momento em que eu recebia este ensino, eu não tinha a prudência e o zelo, né, o cuidado de eu ouvir o ensinamento, mas eu ir até a palavra de Deus por mim mesmo, pela minha busca, e eu ver se aquele ensino está condizendo com o ensino de Cristo, né, com a sã doutrina que Ele nos deixou. Então, essa falha, ela não é uma falha pequena, ela não é uma falha qualquer. É a minha alma que está em jogo, né? É a minha vida diante do Senhor que está em jogo. Então, eu não posso me guiar nas tradições, né, Kim? Não posso me guiar no que um fala, o outro fala, simplesmente porque falo em nome de Jesus. Eu preciso ter essa prudência, né? Se eu amo o meu Senhor, eu quero reconhecer em Cristo o caminho que eu preciso para chegar até o meu Deus. Então é somente através de Cristo. E aí a gente tem o exemplo dos bereanos, não é isso? Exato, nós temos um texto muito interessante que nos dias de hoje talvez esteja sendo pouco observado, mas ele consta em Atos capítulo 16, no versículo, ou melhor, Atos capítulo 17, no versículo 10 em diante. Ali diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Bem, como o irmão colocou ainda há pouco, nós como homens e mulheres tementes a Deus, o nosso desejo, o desejo do nosso coração, é nós seguirmos a Cristo da forma mais fiel possível. Amém. E esse texto, ele nos induz a todos os dias a checarmos a palavra de Cristo, porque ela é o nosso norte. A maior manifestação de Deus é a própria Escritura, é a própria palavra. E, de fato, ratificando aqui o que o irmão já colocou, nós temos como padrão de igreja, na verdade, aquilo que a tradição aponta, aquilo que as lideranças trazem, de acordo com o que vai no seu coração, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, numa checagem imparcial à luz da palavra, principalmente nos dias de hoje, a gente vai observar que a maioria das igrejas, com poucas exceções, estão com as suas doutrinas distorcidas, né?
começando pelas suas lideranças, pelas suas linhas teológicas. E, na verdade, essa questão de linha teológica, lideranças, denominações, templos, isso tudo não é bíblico, né? O nosso líder único, primeiro e absoluto, é Jesus Cristo, né? Ele é o nosso único pastor. Suficiente. E suficiente, exatamente. A nossa cobertura espiritual, um termo que tanto se usa nos dias de hoje, né? É a palavra de Deus. E todas essas coisas que você tem comentado aí são realmente, de fato, são coisas que a gente veio aprendendo tudo isso. Exato. Né? Numa busca que nós tivemos no primeiro momento por Deus, aonde nós chegamos, nós começamos a aprender muitas coisas sobre Deus. E muitas delas foram importantes, são importantes até hoje, né? Construíram em nós, né, algo precioso da parte de Deus. Exato. Mas o problema é que em meio a todas essa parte da sã doutrina que nos faz muito bem, né, foram agregadas as tradições dos homens, né, o ensinamento às vezes pessoal de cada líder de ministério. Então, e esses ensinamentos, eles são paralelos aos de Cristo, né? Eles não andam junto, realmente, com o ensinamento de Cristo. E tudo isso, assim, a razão, né, de nós estarmos hoje falando um pouco com vocês, os irmãos todos, né, que estão assistindo esse vídeo, é porque em algum momento, né, nós olhamos para a Escritura e nós começamos a fazer essa comparação. Exatamente. Né? Nós começamos a olhar para Jesus e olhar para o que nós estávamos recebendo. Né? Então a gente se viu realmente num ponto onde a gente estava seguindo a Cristo segundo tradições de homens. Interesses, né? E interesses de homens. Exatamente. Então, só que essas coisas, elas foram, em meio aos anos, né, que a gente, na fé, veio buscando o Senhor, isso foi sendo imputado em nós, né, foi sendo colocado em nós, de tal forma, assim, e da maneira que é colocada, que foi nos sufocando, só que nós não tínhamos, não é nem não ter simplesmente a força, né, para romper com essas coisas e abrir os nossos olhos e olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus, para, sabe, e para compararmos com o cristianismo que ele ensinou e tomarmos atitudes. Não é nem por essa questão de nos faltar força, é pela questão do ensinamento que nos é passado, que é uma doutrina de medo. Meu irmão, eu gostaria de colocar que aquele que de fato tem no seu coração a disposição, o desejo, a paixão e o amor de seguir a Cristo, de poder usufruir da eternidade com Ele, né, fatalmente vai se confrontar com essa realidade. A prática não batendo com a teoria, com os ensinamentos da Bíblia, né? É uma adaptação, né? Tem o ditado aquele ditado que eles falam: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exato. Mas nesse caso seria mais ou menos, né? Faço o que eu digo, não faço o que Cristo mandou fazer. Então, o que acontece? A gente, como que é esse primeiro passo, assim, sabe? De você eu vou colocar um pouco assim, ó, eu convivi 12 anos em meio, sabe, a ensinamentos que somente no finzinho, depois, né, que eu, graças a Deus, foi colocado, acendido no meu coração o desejo de buscar a verdade, foi então que eu comecei realmente a ser um bereano, vamos dizer assim. Exato. Né? Não, poxa, eu quero ver se esse negócio tá batendo. E eu fui descobrindo coisas, né? A gente foi descobrindo coisas junto aos irmãos, aprendendo juntos. Esse processo de tomar uma decisão por Cristo é um processo que acontece, tem e deve acontecer no nosso coração, particularmente, né? No coração de cada um. E é uma decisão difícil. Reconheço, né, que é difícil. Porque, como que foi assim, né? Fala um pouco de ti aqui, para ajudar os irmãos. Como que é essa decisão? Irmãos, E por que tomar?